O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que graça de Deus, podermos iniciar a nossa jornada com um bocado da palavra de Deus, assim tão forte, tão boa, tão penetrante, tão útil para a nossa caminhada de fé. Nos faz pensar esta voz de Deus dita pelo profeta Jeremias: vocês são como os que abandonaram rios de água viva em troca de caixa d'água rachada, que não retém água alguma. Sempre nos faz pensar esta profecia de Deus, que é, na verdade, uma espécie de lamentação. Por acaso não é assim que tantas vezes acontece na nossa vida prática, na vida do dia a dia? Abandonamos a graça de Deus, abandonamos a proposta da sua salvação e nos valemos de porcarias. A mesma lamentação de Deus vem pelas palavras de Jesus no Santo Evangelho. Não deixa de ser uma lamentação, ou seja, a incapacidade de compreensão, de escuta, de acolhimento da sua mensagem o faz justamente lembrar as palavras do profeta Isaías. Ouvem, mas não escutam, não entendem, olham sem ver, porque o coração está endurecido, se tornou insensível. A proposta de Jesus, então, meus irmãos e irmãs, é a que façamos uso de um dom espiritual, que também é um dom humano, porque é também resultado da inteligência, do bom senso. Qual é este dom? O discernimento. Quando Jesus, então, diz a pergunta dos discípulos: por que falas para esta gente em parábolas? Jesus diz: falo em parábolas para que eles que não têm boa vontade ouçam, mas não entendam, mas busquem compreender o significado daquilo. Mas a vós é dado o mistério do reino de Deus. É, portanto, um convite à abertura do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, da nossa inteligência, do nosso bom senso, ao discernimento, a buscar compreender a vontade de Deus. Não é fácil, porque nós vivemos distraídos,
e atraídos por tantas outras realidades que muitas vezes elas não é que eliminam, mas anuviam a vontade de Deus e o seu projeto. E a gente então fica assim meio zonzos, né? Sem saber direito o que é a vida. O discernimento, que é um dom espiritual, dizia, portanto Deus nos dá, mas nós também devemos ir em buscar compreender o significado, por exemplo, da sua palavra, que é o fundamento da nossa caminhada. Não só na palavra escrita, como também na palavra de Deus, nos fatos, nas circunstâncias, nos acontecimentos da vida. E é muito bom quando a gente busca combinar uma com a outra, perguntando: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que é para esta situação? Senhor, como devo proceder? Senhor, concede-me a graça da perseverança. E aí temos tantos instrumentos que Deus mesmo providencia para nós. O primeiro instrumento é o dom do seu Espírito, o Espírito Santo, o nosso guia interior. É aquele que move quando nós deixamos, claro, é o que move as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas decisões, quando abrimos espaço para Ele. E também, além do Espírito, que é o principal, tem a palavra, já disse, a busca da prescrutação da palavra. Santo Antônio Maria Zaccaria dizia que a gente deve pegar a palavra e ruminar. Ruminar, sabemos, vem dos animais ruminantes. O boi, por exemplo, ele não engole o capim, faz logo a digestão e não. Passa dias aquele alimento ali sendo digerido, e por dentro dele tem uma verdadeira máquina que vai passando de espaço para espaço, de tripa para tripa, de livro para livro, como a gente chama aquelas coisas que tem na barriga do boi. E ao longo desse processo é que então ele vai sugando o alimento que está no capim. A esse processo, os padres da igreja, os santos, chamam de ruminar espiritualmente. Ou seja, pega a palavra e fica ali, nela, volta. Nem precisa ser o dia inteiro debruçado sobre a Bíblia. Grava na tua cabeça um versículo, um pensamento, uma frase. Tipo esse: abandonaram rios de água viva em troca de caixas d'água furadas. Pronto. Fica o dia inteiro nesta palavra. Consiste, pensa, repensa, lembra de novo. É claro que isso também requer um esforço, um treinamento, para voltar ali continuamente. Santo Antônio Maria Zaccaria dizia também que era para a gente, ao longo do dia, ter pensamentos elevados, ou seja, lembranças da palavra, desse versículo, do significado dele. Rezar uma jaculatória. Jaculatórias são aquelas orações curtas, mais intensas, cheias de significado espiritual, vital, que a gente pode usar, até mesmo criando aquelas que estejam mais ao nosso gosto, ou usando outras que nós conhecemos já da nossa tradição cristã. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, intercedei por nós, defendei-nos, protegei-nos. E assim outras frases curtas que a gente ou já conhece, ou então a gente cria de acordo com a necessidade. Senhor, cura. Senhor, ilumina. Senhor, tira a cegueira. Senhor, salva. Frases assim que nos ajudam a manter o contato, a mantermos antenados na comunhão com Deus.
Pois é. Então, a palavra, a oração, a caridade, não perder a oportunidade da caridade. Não porque a gente gosta da pessoa ou ela vai nos retribuir, mas porque a gente quer fazer, por amor de Deus. Até porque, se for só por amor das pessoas, a gente vai colecionar ingratidões e vai desistir de amar. E não podemos. Amar é matéria do nosso julgamento final. Portanto, temos que amar. E tantas outras coisas, como as devoções, a oração do Santo Terço Mariano, a oração do Santo Terço da Misericórdia, a oração do Santo Terço da Libertação, a Lécio Divina, que é alguma coisa tão boa. Hoje as pessoas buscam aprender a fazer, buscam conhecer o método com simplicidade. Enfim, meus irmãos e irmãs, há tantas coisas que podemos fazer para manter essa comunhão com Deus, não nos distrair de modo absoluto e buscar conhecer a sua vontade, para permanecermos assim, sempre unidos e na busca daquilo que é a vontade de Deus, que com certeza é o melhor para nós. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré por termos podido realizar uma longa peregrinação com a imagem da Nossa Mãe de Nazaré pelo Baixo Amazonas. Visitamos 5 cidades e várias comunidades, desde Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Santarém. Por todos os lugares, mar de gente. Por todo lado tem mar de água doce, não é isso? O grande rio Amazonas, os outros seus afluentes, pois mar de gente também. Todos muito felizes pelo acolhimento à imagem peregrina, expressando a sua devoção, o seu amor, a sua comoção, derramando os seus pedidos, as suas súplicas, acolhendo enfim com amor verdadeiramente filial a imagem da nossa Mãe do Céu. Faz muito bem para nós que aqui convivemos sempre diuturnamente com a devoção nazarena, ver como ela também funciona por aí, por este nosso norte e pelo Brasil todo. Quero também ressaltar a importância da Rede Nazaré de televisão, porque todos falam que assistem à programação, muitas vezes com dificuldades por conta da antena, por conta da linha, disso e daquilo, mas que conseguem acompanhar, pois as transmissões evangelizadoras da Rede Nazaré de televisão e as santas missas celebradas de manhã e de tarde aqui da nossa Basílica Santuário. Graças a Deus, Deus seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa da mensagem de hoje possa ficar conosco e nos acompanhar em nossa jornada.